Pessoal, a gente vai estudar hoje lentes esféricas. Uma lente muito importante que a gente tem é o nosso olho. No nosso olho a gente tem a pupila, que é por onde a luz passa, e a retina, que é onde a imagem se forma. Então, o cristalino é a lente esférica que converte os raios de luz para que a imagem se forme na nossa retina. Então, é muito importante que a gente cuide bem dos nossos olhos, né? Para a gente dar uma longevidade para eles. E nem agora, dia 14 de outubro, vai ter eclipse solar. Se a gente olhar diretamente para o eclipse, é bem capaz de a gente queimar a retina e ficar cego. Então tem que tomar cuidado. O ideal é que a gente olhe o eclipse com aquelas máscaras de soldador. Então, pessoal, a gente tem as bordas, a lente de borda fina e lente de borda grossa. A fina, ela sempre vai terminar com convexa, e a grossa, ela sempre vai terminar com côncavo. Então, você viu o final escrito côncavo, tem borda grossa. E se o final for convexa, a borda é fina. E a gente também pode classificar a lente em convergente e divergente. Aí vai depender do índice de refração. Se o índice de refração da lente for maior do que o índice de refração do meio, a lente de borda fina vai ser convergente e a de borda grossa vai ser divergente. Agora, se o índice de refração da lente for menor do que o do meio, a lente de borda fina vai ser divergente e a lente de borda grossa vai ser convergente. O mais comum é esse caso aqui, que dificilmente a gente vai achar um material com índice de refração menor do que menor do que do ar. Então, os elementos de uma lente. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção para não errar. Porque da lente convergente, tanto o foco do objeto quanto o antiprincipal, eles estão de um lado. Agora, na lente divergente, está do lado contrário. Então, se isso daqui é positivo nessa lente, isso daqui é negativo nessa lente. Então, o foco ele está a uma distância f da lente. Se a lente estiver representada com a setinha para cima, assim, a lente é convergente. Se estiver com a setinha para baixo, é divergente. Então, a gente tem um foco, tem o ponto antiprincipal, esse daqui do objeto, aqui o eixo principal e aqui o centro da lente. Aqui a gente tem o foco da imagem e o eixo antiprincipal da imagem. Na lente divergente a gente tem o eixo antiprincipal da imagem, o foco antiprincipal da imagem, o foco do objeto, o eixo antiprincipal do objeto. Então é invertido. Então quando a gente for construir a imagem, toma cuidado com a representação, porque senão pode gerar erros. Nessa tipo de lente convergente, a gente pode ter 4 tipos de formação de imagem. Se o objeto estiver antes do eixo antiprincipal, a imagem vai se formar antes do eixo antiprincipal, ou seja, entre o foco e o eixo antiprincipal, e vai ser invertida e menor. Agora, se o objeto estiver em cima, a imagem também vai estar em cima, só que vai ser do mesmo tamanho, invertida também. Agora, se o objeto estiver entre o eixo antiprincipal e o foco, a imagem vai se formar depois do eixo antiprincipal, invertida e maior. Se o objeto estiver em cima do foco, a gente não tem imagem, ela fica imprópria. E se o objeto estiver entre o foco e o centro da lente, aqui mais ou menos, a nossa imagem ela vai ser virtual, ela vai se formar desse lado. Agora, no caso da lente divergente, só tem uma formação de imagem. A imagem sempre vai se formar desse lado e menor. E sempre quando ela estiver do mesmo lado do objeto, ela vai ser do lado direito. Se ela estiver do outro lado, ela vai ser invertida. Então, a convergência da lente, ela é medida por 1 sobre o foco da lente. Então, essa convergência ela é medida em dioptria. Isso daqui é o grau do seu óculos. Se ele falar que o grau do seu óculos é 2, quer dizer que isso daqui vale 2, então o grau do seu óculos é 2 dioptria. Quer dizer que o foco do seu óculos é 50 centímetros. Então, para a gente construir uma imagem, é mais ou menos parecida do que o espelho esférico.
Se a luz incide paralelo, ela vai ser refratada pelo foco da imagem. Então, se ela vier paralela, ela vai vir na direção do foco. Se ela incide pelo foco do objeto, ela vai ser refratada paralela. Se ela incide pelo ponto antiprincipal, se ela vier daqui, ela vai ser refratada pelo ponto antiprincipal da imagem. E se ela incidir pelo centro, ela não vai sofrer desvio. Lembra da representação, porque a refração é em direção do foco da imagem. Então, aqui, por exemplo, o foco está aqui, não pode fazer isso daqui no negócio. A refração tem que ser na direção do foco da imagem. Então, se vier aqui, ele vai refratar para cá, nessa direção aqui. Então, é sempre a refração da imagem. As equações são as equações de Gauss, que é 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O aumento é a imagem sobre o objeto e também pode ser medido por menos P sobre P'. Agora a gente tem uma equação que foi inventada para fabricar óculos. Do mesmo jeito que a gente calcula a convergência, ela pode ser aberta uma equação de o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio menos 1 vezes 1 sobre o raio de um lado da lente mais 1 sobre o raio do outro lado da lente. Porque a lente tem dois lados. Ela pode ser dois lados convexa, pode ser um lado plano e outro lado convexo, pode ser um lado côncavo e um lado convexo. E na lente de borda grossa do mesmo jeito. Lembra que se a gente tiver um lado plano, o raio vai tender, isso daqui vai tender ao infinito, porque a gente vai ter um raio próximo de zero, né? Porque é uma lente plana. Então, essa equação, como 1 dividido por zero, tende ao infinito. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Presta atenção na representação dos elementos da imagem para não errar na hora de fazer a construção da imagem. A divergente ela é ao contrário da convergente.